Há um lugar no universo onde as galáxias deveriam estar, mas elas não estão. É chamado de vazio de Boötes. 330 milhões de anos-luz de diâmetro, quase completamente vazio. Em 1981, o astrônomo Robert Kirshner estava mapeando a distribuição de galáxias na constelação de Boötes. Ele esperava encontrar o que os astrônomos sempre encontram: aglomerados, filamentos, a teia cósmica que mantém tudo unido. Em vez disso, ele encontrou nada. O vazio contém aproximadamente 60 galáxias. Em uma região normal do espaço desse tamanho, você esperaria encontrar 10.000. Isso é um déficit de 99,4%. Não é raro. Não é subdenso. Está vazio. Para entender o que isso significa, você precisa entender como o universo deveria ser. As galáxias não se distribuem aleatoriamente. Elas se agrupam ao longo de filamentos de matéria escura. A gravidade as puxa para juntas em folhas e paredes. Entre essas estruturas, há vazios. Pequenos, previsíveis. A teia cósmica é a maior estrutura conhecida no universo. Ela surgiu a partir de flutuações quânticas nos primeiros momentos após o Big Bang. Essas pequenas variações de densidade cresceram ao longo de 13,8 bilhões de anos. Regiões densas se tornaram mais densas. Regiões vazias se tornaram mais vazias. Mas há limites. A física estabelece fronteiras para o quão vazio o vazio pode ser. O vazio de Boötes excede essas fronteiras. Quando Kirshner publicou suas descobertas, a comunidade astronômica não acreditou nele. Vazios desse tamanho não deveriam existir. A matemática não permite. Os modelos cosmológicos padrão prevêem tamanhos máximos de vazios de cerca de 150 milhões de anos-luz. Boötes é mais de 2 vezes isso. E não está sozinho. Desde 1981, encontramos outros supervazios. O vazio gigante em Canes Venatici, o supervazio de Eridanos. Cada um deles é um buraco na estrutura da realidade que não deveria estar lá, de acordo com nossos modelos. Cada um deles nos obriga a reavaliar o que pensamos saber sobre como o universo se formou. Há 3 principais teorias sobre como o vazio de Boötes surgiu. Nenhuma delas é satisfatória. Todas elas são perturbadoras à sua maneira. Teoria 1. Acaso aleatório. O vazio se formou a partir de uma região particularmente vazia no início do universo. Flutuações quânticas criaram uma zona com menos matéria do que a média. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade amplificou essa diferença. A matéria caiu para longe da região vazia em direção a áreas mais densas. O vazio cresceu. O problema com essa teoria é a probabilidade. As chances de um vazio desse tamanho se formar aleatoriamente são de aproximadamente 1 em 10 a la 18. Isso é 1 em 1 quintilhão. Não é impossível, mas é improvável o suficiente para fazer com que os físicos fiquem desconfortáveis. E encontramos vários supervazios. As chances de vários eventos de 1 em 1 quintilhão ocorrerem no universo observável começam a parecer menos com acaso e mais com evidência de algo que não entendemos. Teoria 2. Flutuações de energia escura. Sabemos que a energia escura existe. Podemos medir seus efeitos. É a força que está fazendo o universo se expandir a uma taxa acelerada. Mas não sabemos o que é. Não sabemos como funciona. Não sabemos se sua densidade é uniforme em todo o espaço. Se a energia escura varia em densidade de um lugar para outro, regiões com concentrações mais altas a empurrariam mais fortemente. Com o tempo, isso poderia criar vazios maiores do que os modelos padrão prevêem. O vazio de Boötes poderia ser uma região onde a energia escura é ligeiramente mais forte do que a média. A matéria foi empurrada para fora. As galáxias nunca se formaram. O vazio cresceu. O problema com essa teoria
é que ela exige que a energia escura seja muito mais variável do que atualmente acreditamos. Nossas medições sugerem que a energia escura é essencialmente uniforme. Se não for, se flutuar significativamente, então nossa compreensão da expansão cósmica está errada. O universo não funciona do jeito que pensamos. Todos os cálculos que fizemos sobre o destino do cosmo são baseados em suposições erradas. Teoria 3. Algo empurrou a matéria para fora. Essa é a teoria sobre a qual ninguém quer falar. Não porque é cientificamente inválida, mas porque do que implica. Nos primeiros momentos após o Big Bang, havia campos quânticos que não observamos mais. Campos de inflação. Campos de quebra de simetria. Forças que existiram por frações de segundo e então desapareceram. Ou não. Alguns cosmólogos propuseram que esses campos primordiais poderiam ter deixado remanescentes. Regiões do espaço onde o estado de vácuo é diferente. Onde a física opera sob regras ligeiramente diferentes. Onde a matéria se comporta de maneiras que não contabilizamos. Se uma dessas regiões existisse na área que se tornou o vazio de Boötes, ela poderia ter repelido ativamente a matéria normal. Não através da energia escura, não através do acaso aleatório, mas através de uma diferença fundamental na estrutura do espaço-tempo em si. O vazio seria uma cicatriz, um remanescente do nascimento violento do universo, um lugar onde a realidade não se curou completamente. O problema com essa teoria é que ela é inverificável. Não podemos ir lá, não podemos enviar sondas, só podemos observar de 330 milhões de anos-luz de distância. E mesmo que pudéssemos chegar mais perto, não sabemos o que estaríamos procurando. Uma região onde a física é diferente não se anuncia. Ela simplesmente é. Aqui está o que sabemos. O vazio de Boötes está se expandindo. Não devido à expansão cósmica. Isso é constante em todos os lugares. O vazio está crescendo mais rápido do que deveria. As galáxias em sua borda estão se afastando do centro a velocidades mais altas do que a expansão sozinha pode explicar. Algo está empurrando-as. Também sabemos que o vazio é frio. Mais frio do que a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Isso é a temperatura do universo em si. Enche todo o espaço com uma temperatura de 2,7 Kelvin. Em todos os lugares. Uniformemente. Exceto no vazio de Boötes. Lá, está 0,2 graus mais frio. Isso não deveria ser possível. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é a temperatura do universo em si. Ela não varia. Ela não pode variar. A menos que algo esteja absorvendo essa energia. A menos que o vazio não esteja vazio. Em 2007, uma equipe da Universidade de Minnesota analisou a radiação cósmica de fundo em micro-ondas na direção do supervásio de Eridanos. Eles encontraram a mesma coisa. Um ponto frio. Mais frio do que a física permite. Eles o chamaram de ponto frio da CMB. É uma das principais anomalias da cosmologia, e ninguém pode explicá-la. Alguns físicos sugeriram que os pontos frios são evidência de uma colisão. Não entre galáxias, entre universos. Nos primeiros momentos após o Big Bang, nosso universo pode ter colidido com outro universo no multiverso. O impacto teria deixado uma cicatriz, uma região onde a energia foi transferida para longe, um vazio. Se isso for verdade, o vazio de Boötes não está vazio. É uma cicatriz do contato com algo fora de nossa realidade. Há outro detalhe, um que não se encaixa em nenhuma teoria. As 60 galáxias dentro do vazio de Boötes não estão distribuídas aleatoriamente. Elas estão alinhadas, em uma cadeia quase perfeita, correndo de uma borda do vazio à outra, como um fio através do nada. Os astrônomos o chamam de filamento, mas não é como outros filamentos. É muito reto, muito organizado, muito deliberado. No espaço normal, os filamentos de galáxias curvam e se ramificam. Eles seguem a teia de matéria escura.
Eles são orgânicos, caóticos. Esse não é. É uma linha. Nenhum processo natural que conhecemos cria estruturas tão retas ao longo de 330 milhões de anos-luz. A gravidade não funciona assim. A matéria escura não funciona assim. O universo não funciona assim. E ainda assim, lá está. Em 2013, o astrônomo Greg Aldering propôs uma hipótese. Ele sugeriu que o vazio poderia ser o resultado de uma onda sonora primordial. Nos primeiros 380 mil anos após o Big Bang, o universo era um plasma. Ondas de pressão se moviam através dele. Oscilações acústicas de baryons. Essas ondas deixaram marcas na distribuição de matéria. Ainda podemos vê-las hoje na aglomeração de galáxias. Dead Signal não está relacionado a essa descoberta. A ideia de Aldering é que o vazio de Bootes é o remanescente de uma oscilação excepcionalmente grande. Uma onda que empurrou a matéria para fora e deixou um espaço oco atrás. As galáxias no filamento seriam matéria que caiu de volta ao longo do eixo da onda. É elegante. Se encaixa na matemática, mas requer que a onda tenha sido muito maior do que qualquer uma que detectamos em outros lugares. E não explica o ponto frio, ou a taxa de expansão, ou porque existem vários supervazios. A verdade é que não sabemos o que é o vazio de Bootes. Não sabemos como ele se formou. Não sabemos por que ele está lá. Não sabemos se está crescendo. Não sabemos o que está dentro dele. Tudo o que sabemos é que ele existe. E não deveria. 330 milhões de anos-luz de nada. Um buraco no universo. Um lugar onde as galáxias deveriam estar, mas não estão. Um ponto frio que desafia as leis da termodinâmica. Uma linha reta de galáxias em um cosmos que não faz linhas retas. E estamos olhando para ele de fora, de uma distância segura, de uma região do espaço onde a matéria existe e a física se comporta de forma previsível. Mas o universo está se expandindo, e os vazios estão crescendo. E um dia, o vazio de Bootes será maior do que é agora. E o ponto frio estará mais frio. E as galáxias na borda terão se afastado mais. E ainda estaremos aqui, olhando para ele, tentando entender o que ele significa. Existem outros vazios, maiores. O vazio gigante em Canes Venatici tem 500 milhões de anos-luz de diâmetro. O supervazio de Eridanus tem 1 bilhão de anos-luz de diâmetro. E estamos nos movendo em direção a um deles agora. O grupo local, o aglomerado de galáxias que inclui a Via Láctea, está sendo puxado por algo chamado de Grande Atrator. É uma anomalia gravitacional na direção das constelações Hidra e Centauro. Não podemos vê-lo diretamente. Está atrás do plano galáctico. Mas podemos medir sua atração. E estamos nos movendo em direção a ele a 600 km por segundo. Além do Grande Atrator está o superaglomerado de Shapley. Além disso, há uma região que não mapeamos completamente. E além disso, com base em modelos, deve haver outro vazio. Maior do que Bootes. Mais antigo do que Bootes. Mais frio do que Bootes. Estamos nos movendo em direção a ele. Não rapidamente. Não em nenhum período de tempo que importe para a civilização humana. Mas estamos nos movendo. E o vazio está lá, esperando. Se você quiser seguir essa transmissão, o link está na descrição. Notificações são recomendadas. O sinal continua. Dead Signal.